Olá, bom dia. Que bom ter você conosco. É uma bênção nós podermos começar esse dia de adoração sabendo que Deus tem coisas muito preciosas para nós. Eu queria que você, nessa manhã de Pentecostes, tivesse uma grande expectativa naquilo que Deus, que o Espírito Santo vai ministrar ao meu coração, ao seu coração. Tivemos um pequeno acidente aqui, mas já estamos prontos. Coisa boa. Hoje, como nós falamos, hoje nós temos uma palavra muito abençoadora que está em cima do tema de hoje. Hoje, dia de Pentecostes, nós queremos louvar a Deus pelo que é o Pentecostes. Muitas pessoas, às vezes, quando falam de Pentecostes, tem sempre aquela visão do Pentecostes apenas pelo grande evento que aconteceu da descida do Espírito Santo. Realmente, a descida do Espírito Santo marcou o Pentecostes. Mas o Pentecostes tem uma história. E essa história, ela tem, que você vai encontrar lá no livro de Joel. Aliás, o próprio apóstolo Pedro, ele vai se referir, lá em Atos, apóstolo capítulo 2, ele vai se referir a essa passagem de Joel. E eu quero mergulhar com você nessa passagem, porque quando a gente fala sobre Pentecostes, a gente tem realmente uma importância, né, o aspecto geral do Pentecostes, mas eu queria lembrar para vocês algumas coisas preciosas que tem por trás dessa passagem. Eu creio que nós vamos aprender muito nesta manhã. Amém? Então vamos olhar lá em Atos capítulo 2, verso 15, verso 14, né? A gente vê como Pedro fez. Então Pedro, é bom lembrar que essa passagem aqui foi logo depois que houve aquela grande descida do Espírito Santo. Pentecostes começa com uma determinação do Senhor Jesus em Atos 1:8, que diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, naquele momento houve uma orientação do Senhor Jesus que os discípulos ficassem em Jerusalém. E ali eles seriam revestidos de poder. E durante todo aquele período, cerca de 40 e poucos dias, né, porque o Pentecostes foi mais ou menos 50 dias após a Páscoa, né? Então, Jesus ficou com os discípulos cerca de 10 dias até a sua ascensão. Então, em cerca de 40 dias, depois eles estavam reunidos, alguns falam 39 dias, outros 38, nessa faixa de dias, e eles estavam lá reunidos, e essa palavra se cumpriu. Diz o texto em Atos, nesse capítulo 2, logo no início, que veio do céu, como de um vento muito grande, o Espírito Santo. A palavra vento e espírito no grego, ela tem a mesma palavra, a palavra pneuma. Então, veio um pneuma muito forte. Então, tanto você vê o vento representando uma sensação de vento, mas também a própria presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, algo sobrenatural aconteceu com aquele povo. Diz o texto que eles começaram a falar em línguas estranhas e houve uma grande manifestação de Deus. E aí Pedro vai explicar esse evento. Pedro vai explicar o que é o Pentecostes. E é isso que eu queria olhar com vocês aqui nesse texto. Diz assim, verso 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido ou notório, escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas 3ª hora do dia. Ou seja, como o dia começava às 6 da manhã, era 9 horas da manhã. Ele diz o seguinte: isso é apenas a 3ª hora do dia. Então não faria sentido alguém beber. Então, algumas pessoas, quando viram aquela manifestação, começaram a sugerir que aquelas pessoas estavam embriagadas. Eu disse, não se trata de embriaguez. Na realidade, esse povo aconteceu algo, e é esse algo que o apóstolo vai explicar aqui nesse texto. Ele diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os anciãos, os velhos, terão sonho. E sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei
o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Gente, eu olhando um pouquinho esse texto, aliás, eu preguei o início desse texto na quinta-feira passada. Se você não viu, lá no YouTube, você precisa olhar essa palavra. Foi muito precioso o que nós abordamos ali. Toda vez que Pentecostes era uma festa que era celebrada, como eu falei, 50 dias após a Páscoa. E é bom lembrar que a Páscoa, essa festa, ela foi celebrada a primeira vez lá no deserto. Ou seja, 50 dias após o povo ter saído do Egito, olha que coisa interessante. 50 dias após a libertação do povo da escravidão, foi instituída a festa de Pentecostes. Ou também chamada por festa das colheitas, o Shabat, que o pessoal deve em hebraico. Então, essa festa, ela tinha como um objetivo você celebrar a sua liberdade. Jesus também, da mesma forma quando o povo foi livre da escravidão no deserto, lá saindo do Egito, e 50 dias após houve a primeira festa de Pentecostes, quando Jesus morreu por nós, nos livrou da escravidão, 50 dias após veio o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio exatamente para se cumprir a palavra que você viu lá em Joel, que diz que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E eu queria falar sobre essas 4 coisas aqui importantes dessa palavra. Eu quero falar sobre, primeiro, o seguinte: no Pentecoste você recebe uma porção do Espírito de Deus. Então, no Pentecoste você recebe um poder do Espírito Santo. O tema dessa palavra de hoje é poder para brilhar. Pentecoste é uma grande manifestação de poder. Sim, poder. Poder de Deus sobre nossas vidas. Poder de Deus sobre as nossas vidas. Como Jesus falou em Atos 1:8, esse poder nos daria, você vai receber sobre você o poder para testemunhar. Engraçado, a palavra testemunhar no hebraico, ou no grego, vem do verbo martirel, ou seja, mesmo diante do martírio, você vai falar, vai acontecer, você vai dar testemunho da glória de Deus. A igreja tem o costume de colocar essa manifestação de poder sob uma ótica muito espiritual. E realmente, se você olhar no texto de Joel, ele fala sobre derramar o Espírito de Deus sob uma ótica espiritual. Nós costumamos colocar esse texto dentro de um conceito da manifestação dos dons. Mas eu queria mostrar para vocês que existe algo muito mais profundo do que a manifestação dos dons. Eu não quero desmerecer ou retirar o poder, a maravilha que são os dons espirituais, mas eu queria mostrar para você que aqui tem algo muito mais profundo do que isso. Eu comecei a orar sobre essa palavra e comecei a perceber que nessa palavra tem algo que, se você parar para perceber, ela é profundo demais. Primeiro, diz o seguinte: os vossos filhos profetizarão. A primeira coisa que a manifestação do Espírito Santo traz sobre nossas vidas é o poder de profetizar. E o que é profetizar? É anunciar aquilo que vem de Deus para os homens. É você ser um porta-voz da mensagem de Deus. É ser um porta-voz de qual o projeto de Deus para o homem. Qual o projeto, o que Deus tem em mente para a nossa vida, para a vida do homem. E é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Normalmente, as pessoas costumam restringir essa palavra simplesmente pelo sentido de que eu recebo uma voz, palavra profética e vou profetizar, ou eu vou pregar a palavra de Deus. Gente, é muito mais profundo que isso. Profetizar é exatamente você declarar quais são os planos de Deus. Qual é o projeto de Deus para nossas vidas hoje? Qual é o projeto de Deus para esse tempo de dor, de pandemia? Qual é o projeto de Deus para a sua vida, para a sua existência? Profetizar é você declarar o que Deus tem para você
nesses dias, nesses momentos, nesses tempos. Esse é o tempo que muitas pessoas precisam ouvir, precisam escutar o que Deus tem para elas. E às vezes nós queremos colocar nas pessoas como diz assim, uma couraça, ou colocar uma armadura, algo que traz muito mais um contexto religioso. Se você for no texto de Joel, e eu me permita ir junto com você, Joel no capítulo 2, verso 27, se não me engano, Joel, capítulo 2, verso 27. Olha o que diz. Verso 27. Aliás, vamos ver antes. Aliás, quero ver o verso 23. Alegrai-vos, pois, filhas de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Eu quero lembrar que essa passagem que a gente está lendo aqui está dentro do mesmo contexto de Pentecostes. Porque você vai encontrar no verso 27 aquilo que Pedro falou. Mas antes de Pedro falar isso, antes de Joel falar aquilo que Pedro falou, em Joel você tem um contexto maior de como essa profecia foi dada. Não que o apóstolo Pedro não teve o cuidado de mostrar a palavra no sentido pleno. Pelo contrário, Pedro ele estava explicando o que era aquela manifestação de poder que estava acontecendo. Por que aquelas pessoas estavam falando em línguas estranhas? Por que havia aquele mover tão forte? Então ele falou assim, olha gente, isso aqui é o que aconteceu lá em Joel. Agora, quando a gente vai para o livro de Joel, olhar o contexto dessa profecia, essa profecia é muito mais ampla do que simplesmente uma manifestação de dons espirituais. Ou, os dons espirituais, na realidade, eles estavam mostrando algo mais amplo do que simplesmente uma profecia. Na realidade, ele está falando sobre algo que Deus vai fazer. Ele diz assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará a justa medida, a chuva temporã, e faz descer abundante chuva e temporã em Seródia como dantes. Olha que coisa interessante. A profecia é exatamente falar dos projetos de Deus. E Deus, nesse momento, fala assim, eu vou fazer chover. Eu vou fazer chover. Olha que coisa impressionante. A palavra profética, nesse momento, Deus está falando assim, eu vou trazer, as suas eiras se encherão de trigo, os vossos lagares transbordarão de mosto e de azeite. Deus fala assim, eu vou fazer chover, eu vou trazer um tempo novo. Esse é o sentido da profecia. Então, assim, vocês vão ver coisas grandes de Deus. Eu não sei que tem uma pedagogia no meio de algumas pessoas religiosas que só esperam o mal de Deus. As pessoas esperam o castigo de Deus. Tem gente que, quando fala dos últimos dias, dos últimos tempos, estão muito mais preocupados com os eventos que vão trazer sobre a terra, que as pessoas vão... Gente, o contexto daquilo, na realidade, são para os infiéis, é para aqueles que não querem ouvir o Senhor. Hoje nós estamos vivendo debaixo do tempo da graça de Deus, e nesse tempo da graça de Deus, Deus tem uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura, uma mensagem de vida. Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. É essa a mensagem, essa é a essência do Evangelho. Esse é o tempo de falar do Evangelho. E não de ficar trazendo uma mensagem dolorida, uma mensagem sofrida. É evidente que a gente não tira aqui desse contexto as consequências dos atos maus. Existe, claro que existe. Mas é bom lembrar que nós estamos aqui para declarar o Evangelho de Deus. Quais são os projetos de Deus? E os projetos de Deus, dentro do contexto do Pentecoste, é que Deus traz dias maravilhosos, dias de restauração. Como diz o verso 25, assim vos restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Então ele vai falando de um momento em que Deus vai tirar a vergonha do seu povo. Isso é profetizar, é declarar que Deus vai fazer grandes coisas. É a palavra de Deus que disse. E você vai continuar a ler. E ele fala assim, lá no verso 28, ele vai falando sobre isso.
Verso 27, ele fala que eu vou tirar a vergonha. O meu povo nunca mais será envergonhado. Verso 27, de novo, ele diz que o povo não será envergonhado. Eu falei muito sobre isso na quinta-feira, eu não vou repetir. Mas eu queria que você olhasse agora no verso 28. Acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito. E sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Então, assim, sim, vem profecia. Vem profecia. Com Pentecoste é tempo de você falar da parte de Deus. Se você acreditar que Deus vai falar, assim, olha, vossos filhos profetizarão. Vossos filhos vão falar para o futuro, assim, Deus tem coisas grandes para nós. Nossos filhos vão profetizar, vocês vão conseguir ver, vocês vão poder falar daquilo que Deus tem. Gente, em nome de Jesus, muda a sua mente, sua forma de pensar. Deus, no Pentecoste, quer te encher do Espírito e quer te fazer uma pessoa nova, uma pessoa realizada, uma pessoa que tem esperança eterna, uma pessoa que veio para estabelecer o reino de Deus na terra. Todo o projeto de Deus, ele é maravilhoso, mas você precisa ter essa visão profética. O Espírito Santo resgata na sua mente, no seu coração, o Espírito, a voz profética, a voz que vai mudar o seu destino, que vai mudar a sua família e que você se tornará um abençoador de muitas pessoas. O Espírito Santo tem para a minha vida, para a sua vida, uma mensagem transformadora. Você vai profetizar. E ele diz mais, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciões, ou as pessoas de idade, eles terão sonhos. Olha que coisa interessante. Traz de novo a dimensão do sonho. O que é sonho, gente? Sonho é uma idealização de algo que ainda não aconteceu. Você consegue ver, você consegue enxergar. A sua mente, no seu quadro mental, você enxerga algo de Deus. É interessante. Ou você olha para o passado e você vai olhar as dores do teu passado, as circunstâncias de perda do seu passado, toda a angústia do teu passado, e aquilo vai pesar no seu dia de hoje, você vai levar ele nas costas, você vai ficar carregando aquele peso, aquela dor do passado, ou você olha para o futuro e diz assim, Deus tem algo maravilhoso para mim. Deus tem uma perspectiva muito maior do que eu imagino. Deus tem algo que vai transformar a minha vida. Eu sei, essa dimensão de você sonhar, de você enxergar em Deus aquilo que vai, como será a sua vida. Como será a vida das pessoas, como vidas serão transformadas. Você acreditar nisso e andar na direção do sonho. Andar na direção daquilo. Perceba que profecia e sonhos estão conectados. Porque na profecia você fala. No sonho você enxerga. No sonho você traz aquele quadro e você se insere naquele quadro, porque é um quadro de Deus. Ter sonhos aqui não é pesadelo. A palavra aqui é sonho. É você sentir aquele algo gostoso, você entrar naquele projeto de Deus. Você precisa ter uma mente nova, uma mente renovada que consiga ver além. Como é que é essa... Por isso que o projeto de Deus, como diz Romanos, capítulo 12, verso 2 e 8, diz que a gente deve nos apresentar a Deus, o sacrifício santo e agradável a Deus, né? Para quem que é o nosso culto racional. E diz assim, e manda a gente transformar pela renovação da nossa mente. Transformar pela renovação da mente para que você possa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha só, ele está falando o seguinte, existe uma vontade de Deus que é boa, agradável, perfeita, ele está falando assim, existe no teu futuro algo de Deus que é bom, agradável, perfeito, mas essa mente que você tem aí hoje não vai conseguir alcançar. Ele está falando assim, você precisa ter uma mente nova, ter uma mente que sonha, uma mente que enxerga o projeto de Deus. Porque ele, quando fala assim, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, está na dimensão dos sonhos de Deus para a sua vida. Mas uma mente que não se entrega, uma mente que não se deixa encher pelo Espírito de Deus, ao ponto do Espírito Santo renovar a tua mente, renovar o seu coração, renovar a sua alma, renovar a sua esperança. Se esse Espírito não agir, você não vai conseguir enxergar o sonho. Deus tem para você a dimensão do sonho.
Deus tem a dimensão do sonho, a dimensão de você enxergar. Eu queria, em nome de Jesus, começa a enxergar aquilo que Deus tem para você. Ao invés de ficar olhando para o passado, enxergar a dor, enxergar as perdas, enxergar as coisas que passaram. Olha o que Paulo falou assim, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, eu sigo para o meu sonho, eu sigo para o meu propósito, eu sigo para aquilo que Deus tem para mim. Isso é viver um sonho. Ele fala assim, os velhos terão sonho. Ou seja, os maduros, as pessoas que já entenderam as coisas, eles vão sonhar, eles vão enxergar o sonho. Tem coisas boas de Deus. Sabe o que ele fala que os velhos terão sonho, queridos? Porque normalmente sonho é muito comum nos jovens. As pessoas velhas pararam de sonhar. Porque elas estão tão machucadas da vida, estão tão machucadas das coisas, que elas começam assim, não, já aconteceu, vai acontecer de novo. Mas o Espírito Santo fala para você, tira essa mente velha. Tira essa mente velha, porque Pentecoste é você receber uma mente nova, uma mente que sonha, uma mente que caminha, uma mente que enxerga, uma mente que é vitoriosa, mesmo diante das perseguições, diante das circunstâncias, você vai vencer. Essa é uma mente que o Espírito Santo traz. Essa é uma mente de Pentecoste, é uma mente que sonha. A terceira coisa muito importante nesse texto, ele diz que os vossos mancebos terão visões. Olha que coisa interessante. Primeiro, profetia. Eu falo do meu futuro. Sonhos, eu enxergo o meu futuro. Eu abandono a mente velha. Eu abandono a mente antiga. Eu deixo o Espírito Santo renovar a minha mente. E agora sim eu posso ter visões. Visões. Eu tenho visões. Visões são revelações progressivas que vão te levar ao projeto de Deus. Todo caminhar com Deus é um caminhar progressivo. Todo caminhar com Deus é um caminhar que, à medida que você vai caminhando, Deus vai te mostrando coisas novas, oportunidades novas. Todo caminhar com Deus é uma revelação contínua do Pai que vai abrindo a sua mente, inserindo você dentro de algo que está conectado com o sonho. Está conectado com o propósito, está conectado com aquilo que é maior. Ou seja, Deus não apenas te dá um sonho, mas Deus também te habilita com visão. E dentro de um coração jovem, de um espírito jovem. Isso não tem a ver com idade cronológica. Isso não tem a ver com o seu estágio de vida. Tem a ver com a sua mente depositada para que o Espírito Santo de Deus te dirija. Esse é um tempo novo de Deus, esse é Pentecoste. Um tempo em que Deus quer colocar na sua boca uma profecia. Que Deus quer colocar na sua mente um sonho. E que Deus quer te dar visões. Visões progressivas. Revelações que vão acontecer atrás de revelações. E essas revelações vão cada vez te levando na direção do Pai. É bom lembrar que Deus vai trazer várias revelações para você. Porque a cada dia eu preciso de uma visão nova, eu preciso de uma revelação nova. Eu vejo isso interessante, como Deus tem a capacidade. Nós pregamos sobre isso recentemente. Que Deus faz novas todas as coisas, todos os dias. Como diz lá em Lamentações, capítulo 3, verso 22, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, o amor dele, a graça de Deus é algo que diz que nós não somos consumidos, que ela se renova a cada dia. Deus está todo dia renovando misericórdia. Todo dia Deus está trazendo uma coisa nova para nós. Todo dia Deus está querendo mostrar para nós um recomeço. Foi ruim ontem? Opa, começou um novo dia. Esse vai ser diferente. Foi ruim a semana passada? Estou entrando num novo dia. Estou entrando numa nova etapa. Você precisa ter a mente aberta para receber do Espírito Santo visão, visão, visão. Visão após visão. Você vai sempre chegar a um quadro novo. Gente, isso aqui é poder do Espírito Santo de Deus que traz. A mente natural não consegue compreender as coisas de Deus. E mais uma vez vou chamar aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 19, diz que seus ouvidos ainda ouviram,
seus olhos ainda não viram, nem jamais penetrou no seu coração o que Deus tem preparado para você que o ama. É o que diz lá em 1 Coríntios. Porque aquilo que Deus tem preparado vai sendo revelado. É uma revelação contínua. É algo que você, quando acredita, tem a primeira visão. O que acontece? Quando a gente tem uma visão, gente, a gente semeia na visão. É bom lembrar disso. Toda visão, ela, na realidade, não é a coisa pronta. A visão é uma... como dizer assim, é um quadro novo. Aí quando você olha aquele quadro novo, você vai semear naquele quadro novo. O que você semeia nesse quadro novo? Primeiro você semeia a sua fé. Você semeia a sua positividade. Você diz, não, eu vou nessa direção. Você semeia esforço. Entendeu? Você semeia esforço, porque vai requerer de você esforço, vai requerer de você trabalho, vai requerer de você como diz assim, de você se investir naquela visão. Vai requerer recursos. Você vai ter que jogar recursos. E aí você consegue chegar a um ponto. Aí depois tem a visão nova. Aí você vai caminhando, caminhando, caminhando. Isso é vida. A pessoa que deixa de sonhar, a pessoa que deixa de ter visão de futuro, ela morre. O Espírito Santo de Deus veio para que nós tenhamos vida. Pastor, mas é vida eterna. Quem foi que disse que é só vida eterna? Jesus falou assim, eu vim para que você tenha vida e tenha vida abundante. O projeto de Deus para nossas vidas é abundância. Não me vem agora alguém dizer, mas isso é teologia da prosperidade. Gente, Deus é próspero. A única coisa que nós precisamos entender é que a prosperidade de Deus é prosperidade verdadeira. Não é aquilo que as pessoas pregam como sendo dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de você crescer, de você ter uma família bem estruturada. Eu estou falando de você também realmente ter recurso, ter sua casa, ter seus bens. Mas sabe que está dentro de um pacote maior. Deus não é Deus sofredor. Deus é Deus de poder, gente. Toda a palavra de Deus ela está dentro de um contexto muito maior. A mente humana, normalmente, às vezes, quer resumir muito mais dentro do aspecto religioso. Gente, eu sou missionário, vocês sabem disso. Nós somos missionários aqui. Se nós não tivéssemos recursos, qual seria a nossa condição, gente? Como é que a gente vai conseguir manter um projeto como esse se não tiver recurso? Todos nós precisamos de recurso. Dinheiro é fundamental. Você sabe, o povo de Deus prospera, porque o povo de Deus é fiel a Deus. O povo fiel na oferta, nos dízimos. Muito mais do que isso, é fiel no coração. Porque um coração que não é fiel a Deus, não, ele retém. Um coração que é fiel, ele não está preocupado com isso. Um coração que é fiel, ele sabe que ele tem uma visão de futuro. Isso é o de menos. Ele é fiel a Deus. Saiba que Deus te chamou para viver um novo tempo. Deus te chamou para viver um tempo de crescimento, um tempo de florescimento. Isso é Pentecostes. Eu queria orar por você, queria ministrar para você, nesse momento, sobre o que significa Pentecostes na sua vida. O que significa? Deus te chamou para brilhar. Pentecostes é brilho. É brilho por uma voz profética que é resgatada. É brilho por um sonho profético, um sonho de propósito que Deus trouxe para você. É brilho também por visões de conquista. Em nome de Jesus, Deus quer trazer você para viver intensamente o projeto de Deus. Nós não podemos limitar a nossa vida simplesmente no nosso passado. Deus quer salvar, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer te estabelecer. Deus quer trazer você para dentro do projeto dele. E este é o seu momento de você viver o grande projeto de Deus. Um projeto que te livra de todo o peso do pecado, da angústia, das tristezas, e escreve o teu nome no livro da vida, te dá uma esperança eterna. É um projeto que quer inserir você numa nova dimensão, na dimensão do reino de Deus. Que a coisa mais preciosa que Deus fez por você, Deus sonhou com você, Deus se moveu por você, Ele entregou o seu Filho para que você tivesse direito à vida eterna. Jesus, quando começou o ministério dele, diz o texto lá em Mateus, capítulo
3 e Lucas também, que Jesus, quando foi batizado, veio o Espírito Santo e pousou sobre ele. E o Espírito Santo pousou sobre ele e houve uma declaração de Deus dizendo assim: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Naquele momento, Jesus foi capacitado pelo Espírito para cumprir a sua missão. Deus quer capacitar você com o Espírito Santo, declarando: você é meu filho, você é minha filha. Eu trago para você um tempo novo, um tempo da graça de Deus, um tempo da visão de Deus, um tempo de você entrar dentro da dimensão de um Pentecoste, onde realmente você fala em línguas, você profetiza, mas não é uma coisa que você simplesmente vive isso e vive com uma visão pequena, no mundo pequeno, mas você se levanta e nesse mundo você declara: Deus é o Senhor da minha vida. Olha o que Deus tem feito na minha vida. Olha como Deus tem resolvido. Lembre-se de uma coisa: miséria é uma coisa do inferno. Deus é rico. Deus é rico. O Espírito Santo é rico. Não confunda riqueza com dinheiro. Por favor, de novo digo, não confunda riqueza com dinheiro. Dinheiro também vem. Mas o mais importante é você ter a vida com Deus, ter paz no seu coração. E as outras coisas começam a se alinhar. Sua vida começa a se alinhar. Porque você vai viver um tempo novo. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus. Fala de novo. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa mensagem de Pentecoste. Eu quero o teu brilho na minha vida. Por isso eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu entrego a minha mente ao Senhor e digo: renova a minha mente. Renova o meu ser. E faz-me viver intensamente o poder do Espírito de Deus. Restaure em mim a palavra profética, os sonhos, as visões. Restaure em mim, Deus. Restaure em mim, Senhor. Eu quero marcar essa terra. Eu quero ser um abençoador dessa terra. Diga para Deus isso. Eu quero ser um abençoador dessa terra. Eu quero ganhar vidas para o teu reino. Eu quero abençoar vidas para o teu reino. Eis-me aqui, Deus. Espírito Santo, vem sobre mim. Restaure em mim o poder da profecia, o poder do sonho, o poder das visões. Em nome de Jesus. Continua de olhos fechados, não está orando por você. Ó Espírito de Deus, tu és a razão de estarmos aqui. Tu és a razão de estarmos aqui ministrando essa palavra. Venha com poder e graça agora e muda a mente, muda o coração, muda a história. Nós abençoamos cada uma dessas vidas, aqueles que estão recebendo a oração neste momento, aqueles que ainda vão receber depois, mas que todos sejam transformados pelo poder do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos começar agora a nossa finalização com o nosso querido diácono Vando. Ele vai entrar agora. E só para fechar, eu queria declarar para você, nós estamos fechando esse período de distância dos cultos. Eu acredito que, em nome de Jesus, essa semana teremos algo muito precioso. Terça-feira a legislação aqui muda, abre, concede um pouco mais, e existem algumas restrições ainda que não têm permitido que não somente nós, mas muitas igrejas ainda possam se reunir. As igrejas que não têm tempo próprio não estão conseguindo se reunir. Mas estamos trabalhando isso. E eu acredito que na quarta-feira nós teremos uma grande notícia. Então aguardem, jejuem por isso. Nós amanhã começamos o nosso período de jejum. Jejum dos 30 dias. A grande convocação que nossos bispos no Brasil e na Europa têm nos chamado a fazer. Participe conosco. Vamos fazer um grande clamor. E vamos viver algo novo de Deus. Que Deus abençoe vocês, queridos. Amém.
Olá, meus queridos, muito bom dia. Um dia abençoado, um dia maravilhoso. Nós temos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nos concede um dia ensolarado. Eu não sei onde é que você está aí neste momento, mas aqui perto de nós tem um dia maravilhosamente lindo, um dia com muita luz, com muita felicidade. E eu não sei se em Lyon, as pessoas que estão nos ouvindo em Lyon, em Tours, como é que estão aí nas outras regiões de França, mas aqui na região de Paris, graças a Deus, nós temos esse dia. E nós não poderíamos começar melhor o nosso domingo, a nossa primícia, juntos, adorando, glorificando aquele que é único e digno de toda adoração. Com esta palavra maravilhosa que nós acabamos de receber, o poder para brilhar. Meu querido, receba essa profecia na sua vida, meu querido. Receba este poder sobre a tua casa. Não perca essa oportunidade. Pastor Elias, pegando essa palavra, me fez voltar lá atrás, nos primeiros anos de Sara Nossa Terra, quando era os anos proféticos, quando nós temos aí os anos proféticos na Sara Nossa Terra, e era conquistando lugares altos. Meus queridos, poder para brilhar, você pode, a palavra de Deus fala isso. Nós podemos, nós temos esse direito, foi nos concedido esse direito. Jesus Cristo fala em Marcos, acho que, se eu não me engano, 9:23, que quando o homem pergunta para ele se Jesus podia curar o filho dele, Jesus responde com uma pergunta: se eu posso, tudo pode aquele que crê. Meu querido, acredite nessa palavra que o pastor profetizou sobre a tua vida. Acredite nessa palavra que você tem o poder para brilhar. Você tem este poder, receba esta autoridade em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, eu vim aqui falar rapidamente dos nossos avisos aqui, lembrando a você que ainda não está em nenhuma célula, ainda não está participando do GDM, o Grupo de la Maison, você nos procure, deixe uma mensagem para nós, vai no chat, deixa uma mensagem, vai no Facebook, deixa lá sua mensagem, fala, Wanda, onde é que eu tenho um grupo GDM que eu posso estar me encaixando, qual é o melhor grupo para mim, quais grupos que tem que eu possa me encaixar. Tem a segunda-feira, tem as quartas-feiras, tem vários dias que tem as células online, o grupo da Maison. Você nos procure, que nós vamos te indicar naquela que você se adaptar melhor. Fique à vontade. E a quinta-feira teremos aqui online o nosso culto, às 20 horas, todas as quinta-feiras. E como o pastor Elias já pregou, já profetizou que em nome de Jesus, quarta-feira nós teremos uma resposta para um local que nós possamos nos reunir no físico para adorar ao nosso Senhor Deus. Adorar para nós glorificarmos aquele que é único e digno de toda adoração. Então, nós cremos que no próximo domingo, com a mais flexibilização que o governo vai nos dar, nós poderemos nos reunir para que nós poderemos glorificar juntos. Talvez não poderemos nos abraçar, teremos que manter o decreto, o respeito, o distanciamento social para que nós não venhamos a nos fazer complicações, mas nós vamos estar juntos, nós vamos estar ali num local físico, podemos nos ver de novo, nos reencontrarmos, para nós possamos adorar o nosso Deus. Meu querido, aqui embaixo, aqui da nossa tela, do nosso ecrã, você que sente vontade, fala, Wando, eu quero ser um missionário, Wando, de onde é que eu estou? Eu quero abençoar, eu quero fazer uma doação, um donativo. Então, como é que eu faço? Meu querido, nos procure, está aqui passando o RIB da nossa igreja, nos procure, vá lá, faça a sua doação, fique à vontade, meu querido. Deixe Deus usar você, com certeza Deus irá abençoar muito a você e sua casa. Amém? Eu quero deixar a vocês um beijo enorme, meu, da minha esposa, do meu filho, e estamos com muita saudade de cada um de vocês. E aquele que ainda nós não nos conhecemos, que está participando dos nossos cultos online, nós esperamos por você no nosso culto no físico, para poder te conhecer, para podermos partilharmos, tomarmos um café junto, ter um momento de comunhão juntos. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua casa, que você tenha uma semana maravilhosa. Prepare-se para a melhor semana da tua vida, meu querido. Te repito, prepare-se para a melhor semana da tua vida. Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Vivemos sempre unidos debaixo da graça de Deus. Um beijo grande, tchau, tchau e até a próxima.
Queridos, coisa boa. Pena que deu um pequeno probleminha aqui, desencontro. A gente estava falando com o Wanda, mas acabou não conseguindo. Mas eu queria, nesse momento, fechar essa reunião abençoando você para essa semana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você. Nessa semana você tem uma semana de paz, muita paz. Paz de Deus, paz com Deus, paz com os homens, paz na sua família, paz com os seus amigos. Você está debaixo da proteção de Deus, debaixo da graça de Deus, e nós te abençoamos. Viva intensamente a bênção de Deus sobre sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Foi muito bom ter você conosco. Tenha uma semana maravilhosa. Amém.